Os sentidos conotativo e denotativo são recursos da língua portuguesa associados aos significados de palavras ou de expressões. Entender o sentido expresso pelo discurso que está sendo emitido requer algumas habilidades aí, dentre as quais o conhecimento linguístico e o conhecimento sobre os fatos ali que norteiam nossa sociedade. Essas habilidades, por sua vez, não compõem de uma única maneira o perfil dos interlocutores. E vocês sabem quando isso se torna nitidamente verídico? Pelo simples fato de determinadas pessoas expressarem certa dificuldade em interpretar as ideias inerentes a um determinado texto. Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto. Vamos então direto aqui, ó. Não há muito, né, o que se falar sobre denotação e conotação. No entanto, é importante aqui saber realmente o que esses dois recursos aí da língua portuguesa representam nos estudos de compreensão e interpretação de textos, bem como eles são conceituados e ainda como aparecem como conteúdo importantíssimo aí em muitas provas. Observem essa frase aí, pessoal. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. A escritora, jornalista e autora de diversos romances e contos. Bom, analisando essa frase aí, não há nem o que especular, né, sobre algo nela, visto que Clarice Lispector de fato nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu sim no Brasil em 1977. Além disso, qualquer jornal, revista, livro, enfim, confirmaria que ela foi uma escritora e também jornalista, além de ter escrito aí diversos romances e contos também. Qualquer pessoa que se preze a coletar essas informações as receberia dessa forma. Pois bem, meus charmosos, isso é o que chamamos denotação, ou sentido denotativo. E o que de fato isso quer dizer? Bom, quer dizer que a linguagem utilizada apresenta-se no sentido próprio, literal, original e objetivo. Nesses casos, o sentido empregado é o sentido real de cada uma das palavras, ou seja, todas as palavras que estão ali estão e são aquilo que representam. O que eu quero dizer é que o sentido denotativo, ele não deixa brechas para outros entendimentos além daquele que está sendo ali apresentado. Por isso que eu disse que é uma linguagem mais objetiva e precisa. A denotação ela é bastante utilizada em produção de textos que transmitem aqui informações, argumentação, orientação relacionadas a vários assuntos. Por isso, alguns dos gêneros textuais em que a denotação se faz presente, as notícias, as reportagens, as bulas de medicamentos, né, textos científicos, manuais de instruções, entre muitos outros. Uma forma utilizada aqui para lembrar do conceito aí de associar, que associar, na verdade, que denotação começa com a letra D de dicionário. Basicamente, o sentido denotativo consiste no emprego de palavras e expressões em seu sentido real. O emissor tem a intenção aqui de transmitir a mensagem com clareza para o receptor, a fim, é lógico, de não deixar margem para outra interpretação. Observe agora esta outra frase aí, ó. Ela ficou toda derretida com as declarações dele. Nessa frase, gente, podemos perceber que a palavra derretida não está em seu sentido real. Basta conferir em um dicionário aí, qualquer dicionário, e constataremos que derretido significa que se derreteu, dissolvido, liquefeito. A manteiga está derretida pelo calor. Esse é o sentido denotativo. Lembrem-se do
de dicionário. Aqui vocês vão encontrar lá. Agora, no caso da frase anterior, ela ficou toda derretida com as declarações dele. Temos o sentido figurado da palavra. Significa que ela ficou apaixonada, encantada com as declarações dele. Isso é o que chamamos conotação ou sentido conotativo. E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que, diferente do que é o sentido denotativo, que é objetivo, certeiro, literal, a conotação caracteriza-se aqui pelo uso do sentido figurado ou subjetivo da linguagem em uma mensagem. É o tipo mais utilizado aqui na literatura, por exemplo, porque proporciona interpretações abstratas e abre a possibilidade de associar as palavras a outros significados além daquele do dicionário. Por isso, recorre a figuras e vícios de linguagens para passar uma mensagem. A linguagem conotativa está muito presente em materiais publicitários, obras literárias, diálogos e discursos que estabeleçam aqui vínculo emocional entre os interlocutores. Por isso, gente, alguns dos gêneros textuais em que a conotação se faz bastante presente são os textos publicitários, as histórias em quadrinhos, as charges, as tirinhas, além de textos literários como as crônicas, os poemas e as novelas. Sabendo de tudo isso, podemos concluir que o sentido conotativo ele modifica o sentido denotativo das palavras. E é por isso que vamos associar a palavra conotação, que começa com a letra C de criatividade. Sim, porque conotação remete a algo criativo. Então, D de dicionário, denotação. C de criatividade, conotação. A grande diferença aqui entre denotação e conotação, como podemos observar, então, está diretamente ligada ao significado que o autor quer que determinado termo ou expressão assuma em certo contexto. Lembram como se chama isso? Semântica da palavra. Isso, sentido. Vendo isso em exemplos, fica mais fácil, eu acho que fica mais fácil, né? Ontem estava chovendo. Chovendo aqui está no sentido denotativo, porque se refere ao fenômeno natural, tem a ver, né, com meteorologia. Agora, choveram críticas em relação ao filme. Choveu agora está no sentido conotativo ou figurado, porque não se trata de um fenômeno natural, mas de algo imaginário atribuído ao contexto de comunicação. Muitas críticas demais, é isso. Vejamos outro exemplo aí, ó. Tomei um remédio para enxaqueca. Remédio está aqui no sentido denotativo, porque se refere ao medicamento. Isso está claro para vocês. Por outro lado, o remédio para o ódio é o amor. Percebam que dessa vez, remédio está no sentido conotativo, porque não se trata do medicamento, ou seja, não está no sentido literal de remédio, mas de uma metáfora criada pelo autor da frase.